que era a sua vida antes de chegar aqui no Ministério Mudança de Vida? A minha vida, antes de chegar ao Ministério de Mudança de Vida, eu era totalmente contra Deus. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nenhuma questão religiosa. Eu passei por vários momentos assim de evidenciar, de sonhar, contava para algumas amigas e elas falavam: "Ah, você precisa cuidar da sua vida espiritual". Só que aquilo para mim não era nada, eu não queria saber da vida espiritual. Eu sempre me dediquei aos meus compromissos sociais, a minha vida de esportista, que eu gostava muito de esporte. Comecei a trabalhar cedo, fui muito responsável pelo meu trabalho. Gostava de baladas, saía sempre, mas espiritualmente eu não queria saber de Deus. E por muitas vezes todo mundo, não, você tem que ir a algum lugar, você precisa crescer espiritualmente. Eu não quero, não quero, isso não tem nada a ver. E eu fui criada dizendo que se a gente não acordar cedo para sair para a luta, que Deus não dá nada. Pois é, hoje eu sou a primeira a sair de casa, a última a chegar e Deus tem feito grandes coisas na minha vida, muitas coisas. Então, o Ministério Mudança de Vida me trouxe uma paz que é uma paz que ninguém pode colocar isso dentro de você. E é uma coisa muito interessante que você vive no dia a dia, quando você pode levar as pessoas, que só Deus pode cauterizar a nossa alma, de coisas que eu não vivia, porque eu fui parar no espiritismo. Aliás, eu passei por várias, porque já que todo mundo falava, nossa, você precisa conhecer, você precisa conhecer. Falavam que você era médium, né? Tinha visões e era sensitiva e tudo mais, e foi aonde você foi levada para o espiritismo. Exatamente. E aí, tudo que eu fazia, quando eu voltava para casa, eu passava muito mal, muito mal. E eu chegava, inclusive eu voltava para lá e falava assim, mas cadê a minha força espiritual que vocês falam que eu deveria ter e eu não tenho? E inclusive até minha mãe falou assim, se você está indo para fazer o bem, como que você volta pior? Você questionava essa proteção que deveria vir sobre a sua vida. E exatamente, não vinha, não acontecia nada de diferente dentro de mim. Mas eu levei porque eu achava que era aquele o caminho. Então, eu fui indo, fui indo, fui indo. E um dia eu fui trabalhar numa empresa onde 99% dos funcionários eram evangélicos e eu era a única ímpia. Mas eu não tomei posse de nada. Eu continuei na minha, continuei não sendo nada, ímpia. E eu via muita coisa errada. Mas aí passaram-se 4 meses, mais ou menos, eu fui procurar emprego e nesse período de tempo, na hora do almoço, eu entrei numa loja e a menina tinha uma perfumaria. Ela me disse, nossa, essa mulher, era uma cartomante. Ela me disse, essa mulher mudou minha vida. Olha, eu tô com essa loja, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E aí eu falei assim, mas ela cobra quanto? Ela, R$50. Eram meus últimos R$50 que eu tinha no bolso. Mas eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia... Não é que eu tinha prometido a mim mesma, eu nunca acreditava em nada disso. E eu não sei por que cargas d'água eu acabei pagando esse valor. E acabei passando com a mulher, consultando. E ela começou, nossa, a sua vida está toda amarrada, a sua vida financeiramente, muita inveja, muito isso, muito aquilo. Aí eu falei, tá, e aí? Aí ela me disse, você tem que me pagar R$980 para eu desfazer todo esse trabalho. Eu falei, você tá louca? Eu até bati na mesa, eu falei, você tá maluca? Eu estou procurando emprego, não estou procurando dívida e você vem me cobrar R$980? Como assim? Até parece que você tem poder e não sei o quê. E a gente começou um bate-boca assim, muito forte. E ela gritava comigo, eu gritava com ela. De repente ela agachou assim e olhou assim, ela baixou os olhos e olhou e disse assim, mas uma igreja pode salvar. A própria cartomante falando que é a igreja, que Jesus poderia salvá-la. Foi a própria cartomante que falou assim, mas bem no fim, depois de um grande bate-boca, ela falou assim, bem no final, ela falou assim, mas uma igreja pode salvar. Aí eu falei assim, agora eu ainda falei com propriedade, imagina, eu não acreditava em Deus, e ainda falei assim, agora você falou meu idioma. E saí, e me enfiei numa igreja, e eu chorei, chorei, chorei. Como eu estava dentro da igreja, eu desliguei o celular. Então, quando eu saí,
a minha amiga disse assim, Carol, tem Deus tocou no meu coração e Ele tem um grande projeto na sua vida. Por que você não se dá a oportunidade de conhecer a Deus? E eu, com toda aquela minha arrogância, falei, tudo bem, domingo eu vou com você. Aí eu participei por um período lá. A palavra, sinceramente, eu me apaixonei pela palavra. Eu falava, gente, a palavra é muito forte, ela é muito linda, mas eu achava que precisava de mais. Faltava alguma coisa ainda. Faltava mais. Eu falava assim, não, a gente tem a direção, mas a palavra não é só no raso. E aí eu saí daquela igreja porque eu estava sentindo que faltava mais, mas eu não conseguia descobrir aonde. E essa minha amiga, aí passaram-se uns 4 meses mais ou menos, ela falou assim, olha, ela me ligou de novo e ela me disse assim, olha, eu sigo a pregação de uma bispa na televisão e há 4 anos e eu quero conhecer e hoje vai começar um projeto dos 52 dias. Aí eu falei assim, ai, que bom, porque eu estou realmente me sentindo vazia e eu estou sentindo muito a falta da palavra, porque eu gostei. Então, eu te acompanho e a gente vai junto. Então, eu vim com ela, no meio do caminho eu comecei a conversar coisas para ela. Quando eu entrei, a bispa falava exatamente o que eu tinha conversado com ela. E eu olhei para ela e falei assim, eu não acredito que você veio aqui e contou isso para a bispa. Você achou que era sermão encomendado. Exatamente. Aí ela virou muito séria para mim, ela falou assim, o Espírito Santo. E eu, nossa, Espírito Santo, né? Eu questionava muita coisa, porque assim, eu não sabia nem que para mim bispa era o nome dela. E eu fiquei por muito tempo frequentando a igreja, o ministério, sem saber o nome do ministério, sem saber o nome da bispa, achando que o nome dela era bispa. Então, assim, eu era totalmente ignorante na palavra. Ignorante, assim, e o que me deixou feliz, assim, é que a própria palavra tapou minha boca. Hoje, nossa, eu tenho uma grande paixão. O meu primeiro amor, como a bispa pregou hoje, eu não consigo dormir sem eu ler uma palavra, eu não consigo acordar sem eu ler uma palavra. E eu fui me empenhando, porque eram coisas que eu não conhecia de fato. Eu não conhecia nada de igreja, diáconos, presbíteras. Eu anotava um nome, ficava repetindo, porque eu de fato eu não tinha conhecimento nenhum. Então, isso foi me acrescentando muitas coisas na minha vida, porque a palavra, ela te limpa. Ela faz de você uma pessoa em verdade. Você vive a verdade, você vive um dia a dia tranquilo, com paz. Está acontecendo assim horrores no mundo, mas para você, o que está dentro de você, não tem explicação. Eu não consigo explicar até agora a paz, mas eu consigo dizer para todo mundo, olha, aprenda, porque se envolva, porque é o que vai te levar a você ter 1000 coisas, como a própria palavra fala. E quando eu comecei a ter o conhecimento da palavra, eu sinceramente eu não consigo pedir nada nos propósitos que não seja me aproximar de Deus. De forma espiritual. E você pode considerar que você já não é mais a pessoa que você chegou aqui e que todos os anos que você tem estado aqui dentro do ministério tem sido um melhor do que o outro, inclusive este 2015, tem vivido coisas grandiosas e tem se aproximado ainda mais de Deus. Nossa, muitas coisas. Eu tive libertação, eu tive cura passando no altar com a bispa, eu sofria de uma dor de estômago, eu levei cura, que foi algo maravilhoso que eu vivi, porque a mesma fé que ela me passou, uma pessoa chegou no meu trabalho e mostrou as feridas do braço, assim, completamente ferida mesmo. E eu falei, não, você vai se ungir, você vai orar e vai cair por terra. No dia seguinte, a pessoa estava com a pele lisa. Fora outras coisas também no mesmo, ele até contou para outras pessoas e uma delas estava no UTI e o médico falou assim que só dava 6 dias para ela. E ela veio chorando, me pedir, falou assim, olha, você que é a dona do azeite, eu falei assim, olha, não é a fé que você vai ter que ter, você vai ter que ungir. Aí eu dei o azeite para ela, eu falei assim, vai ter que entrar na UTI e ungiu tudo e pedi para cair por terra. 6 dias, em 6 dias ela estava já condenada. Só que em 3 dias os médicos repetiram durante 3 vezes o mesmo exame, porque ela não tinha mais nada.
ela foi totalmente curada. E hoje ela trabalha fazendo os bolos. Ela, tipo, depois de 15 dias ela já começou o trabalho. Então, aí eu fui entendendo as leis espirituais. E hoje, assim, eu tenho várias coisas para mudar ainda, muitas coisas, mas Deus está me colocando um dia após dia, sabe? Parece um conta-gota. A rocha que eu achava que estava por fora, ela está dentro de mim. Então, essa rocha parece que ela está sendo alfinetada. Não é nem com prego, nem com martelo, é um alfinete, assim, muito pouco, porque tudo que eu vejo, eu falo, gente, parece um conta-gotas. Tudo que eu acho que eu já aprendi, a palavra vem. A palavra desse ano me derrubou várias vezes. Mas você hoje, você está abençoada, está liberta, está curada, está restaurada. E hoje você conhece o Deus que você antes não conhecia. Nossa, glória a Deus, eu conheço mesmo, porque... E é uma honra, inclusive, falar, porque eu não conhecia nada, nada. E eu pedi muito perdão a Deus. Eu até louvava a música Me Arrependo. Quando eu comecei a conhecer a palavra, que foi o que me trouxe conhecimento, eu pedi perdão a Deus por várias vezes. E aquele louvor, ele virou um hino. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, porque eu falava com ignorância. Eu não tinha conhecimento, então as pessoas, elas me convidavam e eu atacava. E hoje acontece comigo. As minhas amigas, muitas delas, elas não falam para mim, mas eu sinto. E eu sendo atacada, virou evangélica. Mas eu passei por um propósito, por um período, por um processo. Quando eu entrei, houveram mudanças. Então, o que eu fiz? Eu me distanciei de todo mundo. Tanto que chegava na sexta, eu desligava meu celular porque eu não queria me contaminar. Eu falava, não, alguma coisa está acontecendo dentro de mim que eu preciso aprender. Porque se eu continuasse me envolvendo com isso e me envolvendo com o mundo, eu não ia conseguir discernir. Então, eu me restringi, né? Se envolveu mais com Deus, mas hoje está abençoada. Hoje eu estou abençoada. Acabou a arrogância, o egocentrismo. Acabou não, né? A gente tem que trabalhar muito ainda, né? Porque o egocentrismo e a sinceridade acima de tudo. Amém? Amém, amém.